E aí, pessoas normais? Tudo bem com vocês? Espero que não, espero que sim. Aqui quem fala é o V-Black. E eu estou postando esse vídeo hoje, já que eu não tive tempo de escrever o roteiro das outras teorias pela seguinte razão: falta de internet. A internet que eu uso não é minha, e no momento em que eu estou escrevendo isso, a internet está com um sinal bem fraco. E já que eu consegui um pouco de Wi-Fi provisoriamente, eu vou tentar hackear a internet dos vizinhos, para assim poder postar vídeos mais frequentemente. Me desejem sorte. Mas bem, hoje eu vou contar a vocês mais uma história 100% real, e que por sinal, aconteceu há um mês atrás, na região em que eu costumava morar antigamente. E sem mais enrolação, senta, ou deita, que lá vem história. Observação: eu estou sentado em uma poltrona enquanto escrevo isso e tento me lembrar detalhadamente como essa história aconteceu. Flashback com. Essa história conta como foi uma das maiores mancadas coletivas que eu dei em toda a minha vida. Ou seja, eu não fui o único errado na história. Essa história começa quando eu estava vendo alguns dos meus amigos jogarem futebol no meio da rua, em frente à minha antiga casa. E aqui vai uma curiosidade. Eu detesto futebol, mas sempre fingi gostar, para não magoar os meus amigos, já que eles eram loucos por futebol. Após alguns minutos de jogo, um dos meus amigos chutou a bola tão alto, que ela acabou caindo no telhado da casa do meu vizinho. Então nós fomos lá bater no portão da casa dele, para ele devolver a bola. E por sinal, a casa do meu vizinho era a maior da rua toda, tendo 2 andares. E assim que ele abriu o portão, nós pedimos para ele pegar a nossa bola que havia caído no telhado dele. Mas ele se recusou a subir no telhado, já que o clima estava meio nublado, e ele já era meio idoso, tendo seus 54 anos de idade. Então um dos meus amigos, que eu não vou dizer o nome por motivos de sigilo, disse que se o vizinho não queria subir para pegar a bola, ele iria. Então o vizinho deixou o meu amigo subir no telhado dele. Daí ele pegou uma escada, e disse ao meu amigo para ele subir. Então o meu amigo subiu no telhado. E no telhado do vizinho haviam vários entulhos, sujeira, e até mesmo bosta de cachorro e gato. E depois de um tempo esse meu amigo finalmente achou a bola de futebol. Mas assim que ele iria descer do telhado, o vizinho tirou a escada, e disse que ele precisava da escada para fazer uma obra. Mas o meu amigo começou a reclamar, dizendo para descer ele do telhado antes de usar a escada. E como o meu vizinho gostava de sacanear, ele convidou eu e os meus outros amigos para comer biscoitos de chocolate que a mulher dele havia preparado. Assim, nós deixamos aquele nosso amiguinho no telhado. Então eu e meus amigos fomos comer os biscoitos junto com o meu vizinho, e acabamos nos esquecendo completamente do amigo que subiu no telhado. E depois de alguns minutos, começou a chover. E como eu e os meus amigos estávamos muito distraídos comendo biscoitos, nós não percebemos que aquele amigo ainda não havia descido do telhado. E assim que se passaram 3 horas, nós fomos embora dali, já que nós achávamos que aquele amigo havia descido do telhado faz tempo e ido para sua casa. E quando anoiteceu, todos fomos para as nossas respectivas casas. Mas para a minha surpresa, a mãe do tal amigo estava desesperada procurando seu filho, já que ele não havia voltado para casa ainda. Mas eu ignorei isso e fui jantar, para logo em seguida escrever um roteiro. Que por sinal, eu acabei dormindo enquanto escrevia o roteiro. Mas logo eu acabei acordando com um barulho vindo do meu quintal. Então eu aproveitei que a minha mãe estava meio acordada, para avisar a ela sobre o barulho. Mas ela me disse que era só um gato, e logo em seguida ela disse para eu pegar um pedaço de pau e afugentar o gato. Então eu peguei um porrete de madeira que estava embaixo da cama dela, e logo fui para o quintal da minha casa, para procurar o tal gato. Mas o que eu vi foi algo assustador. Tinha uma criatura bizarra no meu quintal, que estava comendo as bolachas de um frasco que estava na área do quintal. E como eu havia assistido 3 filmes de terror antes de escrever o roteiro, eu segurei firme o porrete, e comecei a bater naquela criatura enquanto dizia:
Morre Satanás, morre, em nome de Jesus Cristo, sai demônio, sai, volta pro inferno que lá é o teu lugar, sai, apartar-te daqui, em nome de tudo o que é mais sagrado, morre infeliz. Até que a criatura começou a falar com uma voz bem fraca. E aí vacilão, filho de uma fruta. E foi aí que eu percebi que aquele era o meu amiguinho que subiu no telhado. Então eu me desculpei com ele, e logo perguntei o que aconteceu para ele não ter voltado para casa dele. Então ele me explicou que ele não conseguiu descer do telhado, e acabou ficando todo molhado por causa da chuva. E como o telhado do meu vizinho era cheio de sujeira, ele ficou todo sujo. E quando ficou de noite, ele decidiu descer do telhado, pulando dentro do meu quintal. Mas fazendo isso ele ficou mais melado ainda. E após ele me contar isso, eu fui até a cozinha e preparei um pão com ovo para ele comer. E depois de comer, eu aproveitei que havia uma espécie de depósito no meu quintal, e disse para ele passar a noite ali, e que era para ele voltar para casa dele no dia seguinte. Então ele me agradeceu pela comida e logo foi dormir no depósito. E pela manhã, eu abri o portão da minha casa e disse para ele voltar para casa dele. E ele voltou para casa correndo. Já que ele não podia ser visto naquela situação, pois ele estava parecendo um monstro de tão sujo que ele estava. Mas algumas pessoas acabaram vendo ele correndo com as roupas todas sujas. E depois desse dia, ele ficou conhecido como ceboso. Tradução: uma pessoa extremamente suja e que não valoriza a higiene. Fim. Flashback off. Moral da história: se você ver que uma brincadeira pode estar passando dos limites, você deve dar um jeito de parar a pessoa que está fazendo essa brincadeira, antes que alguém saia machucado. E sempre ajude aqueles que precisam, para assim construir uma forte amizade, que nem a distância pode romper. E essa foi a história que eu queria lhes contar. Até a próxima. Se o Deus Jabiroca quiser. Amém.